sendo procurada. Meu Deus do céu. Emerson, com você, amigo, alguma novidade aí? Oi, Flávio. Boa tarde para você. Como você falou, se é que a gente pode desejar boa tarde numa situação complicada, difícil como essa, né? Deixa eu falar o seguinte, 4 corpos já foram resgatados, retirados aqui do terreno. O corpo dessa jovem ainda não foi localizado. O Corpo de Bombeiros está num trabalho agora com cães farejadores, para tentar encontrar, localizar o corpo dessa jovem. Inclusive, agora há pouco, olha só, vou pedir para o Severino mostrar aqui. Vira aqui, Severino. Eu sei que é um pouco difícil movimentar a imagem rapidamente, mas aqui, ó, até os bombeiros estão tendo dificuldade para se movimentar. Ali, agora há pouco, ele teve que retirar um cão farejador que talvez tenha se ferido um pouco, então teve que ser retirado às pressas nesse resgate dramático aqui no Córrego da Areia, Caetés 1. Vou explicar para vocês toda a situação, para quem está em casa, ligou a TV agora e entendeu o que foi que aconteceu. 4 casas estavam nesse terreno. O que vocês estão vendo aí de lama, esse mar de lama, eram 4 casas. 2 estavam desocupadas e 2 tinham moradores. Uma delas era uma única família, na outra casa era um vizinho. Dessa família morreram 4 pessoas. Seriam um Silvano, ele tinha 49 anos, o filho dele, Mariana, de 17 anos, o outro filho, Mariana, 17 anos, o outro filho, Luiz Eduardo, de 15 anos, e o corpo dessa jovem, que é a Maria Eduarda da Silva, de 22 anos, que estava grávida de 8 meses, que o corpo dela ainda não foi localizado. A família diz que ela também estava nessa casa e que possivelmente, infelizmente, também foi soterrada. É esse corpo que os bombeiros estão procurando. Além dessas pessoas de uma mesma família, tinha outro vizinho na casa ao lado. Ele foi identificado como era eletricista. A gente ainda não conseguiu confirmar dele, porque na correria as pessoas aqui ainda não têm essa informação, mas disseram que ele morava na casa ao lado e que infelizmente também morreu. Uma outra mulher, que no caso é mãe dos adolescentes que morreram, mãe dessa jovem que estava grávida e é consequentemente esposa do homem que morreu. O nome dela, Ariana, 37 anos. A informação é que ela teria sido socorrida com vida. Eu, inclusive, falei agora há pouco com o genro dela e ele disse que não sabe para onde a sogra foi levada, mas confirmou para a gente que ela permanece viva. Ele, inclusive, estava desesperado o tempo todo ali tentando manter contato com as pessoas nos hospitais para tentar saber do estado de saúde dela, mas até agora não conseguiu. Há poucos minutos, Flávio, tinha uma movimentação enorme de pessoas aqui. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, a população como um todo do bairro que se mobilizou e veio aqui para ajudar, dar uma força a essas equipes do Corpo de Bombeiros. Todo mundo estava aqui no mutirão, passando baldes de mão em mão para tentar retirar um pouco dessa lama, para tentar localizar o corpo. Mas é o que acontece. Agora há pouco chegou aqui essa retroescavadeira que está fazendo um trabalho aqui bem minucioso, porque tem muitos entulhos. A gente percebe aqui, ó, galhos, troncos enormes de árvores. Então é um trabalho que ele tem que ter muito cuidado, porque ainda tem casas aqui ao lado. É um local, infelizmente, de difícil acesso, então corre o risco até, se ele de repente não manobrar direito, acabar batendo aí nas casas e tem uma tragédia maior. Então por isso que ele tem um trabalho muito cuidadoso para retirar esse entulho. Essa população que está aqui ao lado, toda ela estava mobilizada ajudando o Corpo de Bombeiros. Mas aí as próprias equipes oficiais dos bombeiros pediram para que a população se afastasse um pouco, porque eles colocaram cães farejadores no terreno para fazer o trabalho de busca. E aí, para fazer isso, é preciso que o local esteja em silêncio e que não tenha ninguém por perto. Por isso que a população teve que sair do local para que esse trabalho seja feito. Eu estou tentando aqui me aproximar das equipes dos bombeiros. Tem aqui o Major que está sendo o porta-voz oficial aqui dessa operação. Eu, inclusive, gente, se tiver alguma dificuldade aí para falar, é porque eu vou pedir até para o Severino mostrar aqui, porque está difícil mesmo de se movimentar nesse terreno, porque tem muita lama. Tem que ter cuidado aqui, porque se pisar em falso pode acontecer algo até perigoso.
E aí a gente vai se movimentando, vou tentar me aproximar ali onde está o major do Corpo de Bombeiros para ver se ele tem informações sobre esse resgate. O que eles falaram para a gente agora há pouco é que o corpo da jovem ainda não foi localizado. Teve um sinal ali que os moradores deram para a gente dizendo que possivelmente esse corpo poderia ter sido resgatado, mas aí eu fiz sinal ali para os bombeiros e eles disseram que não, que até o momento o corpo da jovem não foi encontrado. Eu vou tentar passar aqui, tem muitos colegas aqui da imprensa fazendo o trabalho. Eu vou passar aqui aproximando para conversar. O representante do Corpo de Bombeiros, o Dallas, está conversando aqui sobre isso. Da última vítima que foi localizada naquelas imediações está atraindo a atenção dele, entende? A vítima que foi localizada naquelas imediações, cuidado para não cair, localizada naquelas imediações foi o vizinho, né? E já foi retirado. Então não há ligação com as outras vítimas que a gente acabou de encontrar. Essas vítimas que foram retiradas, dá para se dizer assim, que áreas da casa elas estavam, elas foram empurradas para muito longe do local inicial onde estavam? Uma delas foi empurrada para bem distante, né? Mas as outras foram localizadas nas imediações do que seria o quarto. Deixa eu perguntar aqui, Major, o seguinte, o corpo da jovem ainda nenhuma informação, se foi localizado, o que é que vocês têm sobre esse detalhe do resgate, Major? A pergunta foi sobre a vítima que ainda resta, né? Essa vítima, essa jovem de 22 anos que ainda não tinha sido encontrada. Vocês conseguiram localizar alguma coisa? Ainda não. Esse esforço, nesse período da tarde, vai ser para localizar essa vítima que resta. Segundo a população, a última vítima desse deslizamento de barreira. E o trabalho só encerra quando localizá-la. 4 corpos foram encontrados, foram resgatados, não é isso, Major? Isso, 4 corpos já foram conduzidos. Uma vítima foi retirada com vida, né? Uma senhora de 39 anos, a senhora Ariane. A filha dela, infelizmente, veio a falecer no deslocamento, né, para o hospital, uma jovem de 18 anos. E 3 corpos foram retirados e encaminhados pelo IML. Certo. Major, eu vou pedir para o senhor explicar para a gente um pouco como é que está sendo esse trabalho. Eu percebi que a população ajudou bastante durante a manhã, trabalhando no Corpo de Bombeiros, mas aí vocês pediram para que a população se afastasse um pouco para que os cães farejadores possam fazer o serviço que eles são treinados para fazer. Isso, exatamente. A população, quando ajuda coordenadamente, ela coopera demais com o nosso trabalho, né? Então, a remoção da população que vem ajudando é exatamente para, a gente chama de contaminar a área de farejo, né? E aí os cães estão realizando nesse momento esse trabalho, ao passo que a gente está tentando abrir uma via de acesso, né, o acesso antigo que já existia. E é esse trabalho aqui com a máquina retroescavadeira. Escavadeira, exatamente. Então, ok. Ô Major, explica pra gente o seguinte, dá pra ter alguma noção onde o corpo dessa jovem possa estar? Porque a população apontou mais ou menos aquela área onde está o cão farejador ali com o bombeiro, outros falaram um pouco mais próximo à barreira. Vocês têm alguma noção ou realmente é todo o terreno que tem que ser averiguado? Não, todo o terreno deve ser averiguado. Geralmente, quando se localiza uma vítima, há indício de que uma próxima possa estar também no mesmo cômodo, né? Como se tratava de uma mesma família, há indicações de que essa vítima que ainda está desaparecida possa estar também nesse quarto. Talvez a gente leve em consideração, obviamente, a indicação do cão. Só que onde foi localizada uma vítima, fica o cheiro, obviamente, da vítima que foi localizada, né? Não pode confundir o animal. Pode confundir o animal e a gente leva isso em consideração também. A gente não desconsidera a indicação do cão, mas isso também pode ser um fator que confunde o animal. Vale reforçar o trabalho brilhante, Flávio, que está sendo feito pela equipe do Corpo de Bombeiros, juntamente com os militares, que eles chamam, né, os cães farejadores, que são treinados realmente para trabalharem, para viverem como um militar de fato. E aí a população está perguntando, ô Major, se essa equipe que está aqui é a mesma que atuou lá no bairro dos Estados, em Camaragibe, naquela tragédia que infelizmente tirou a vida também de muita gente lá no bairro dos Estados. Grande parte do efetivo que atuou lá no bairro dos Estádios está atuando aqui também, né?
Eu vou voltar a falar com o Major daqui a pouco. Eu já agradeço pelas informações que ele está passando. Ele pediu a gente um tempo porque ele precisa ir lá na frente, viu, Flávio, para confirmar outros detalhes sobre esse resgate. Eu vou tentar aqui passar com muita dificuldade para tentar conversar aqui com o Breno. Ele que é marido dessa jovem que o corpo permanece sendo procurado. Deixa eu tentar encontrar aqui o Breno. Pedi aqui para você dar uma palavrinha com a gente. Desde que teve essa notícia do desastre, você está aqui o tempo todo, tentou ajudar os bombeiros, até agora nada, né, amigo? Até agora nada, eu estou aqui desde de manhã, de 7 horas, 7h30, quando me avisaram eu vim. Aí estou aqui no aguardo dela aí, da família dela aí, que já tiraram uma parte já, esperando para ver aí, né, se encontra ela. Não perder a esperança não. É um momento muito difícil, porque o Breno tem sido realmente um guerreiro, porque é uma situação lamentável para ele, porque perdeu a esposa, que estava grávida de 8 meses, a Maria Eduarda da Silva, ela tinha 22 anos. Ô Breno, vocês, claro, estavam se preparando, se programando para esse nascimento, né? Que seria mês que vem. Tá se programando, está tudo programado já, né, para esse início do mês agora. Mas ocorreu essa tragédia aí, né? Seria um menino. Era um menino. Breno, eu sei que é difícil para você. A qualquer momento, se você não tiver condições de continuar a entrevista, é claro que a gente vai respeitar a sua dor, porque é uma situação muito complicada e quem está em casa entende esse momento aqui que a gente está enfrentando, a população está sofrendo aqui. O Flávio está no estúdio e tem uma pergunta para a gente. Pode ir daí, Flávio. Eu estou curioso para saber com você o seguinte: como você estava naquela cobertura, lá no bairro dos Estados também, eu queria perguntar para você o seguinte: eu assim, visualmente, eu estou vendo que me parece que o terreno, a lama, é bem diferente daquela lá. Me parece que é mais mole a lama, tem mais vegetação. Como você está aí, cobriu lá também, é isso mesmo? Me dá esse testemunho. Outra coisa que eu queria saber é o seguinte: eu estou vendo imagens aqui, enquanto você falava, Emerson, de pessoas em cima de casas, aí, ao redor da barreira, na beira do abismo, as casas. Ó, eu estou vendo, a gente está passando uma imagem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 a 8 pessoas ali, na beira do abismo, em cima de uma casa, na beira da barreira. Como é que está isso aí? Essas casas estão ameaçadas também? A Defesa Civil falou o quê para esse povo aí? Primeiro, falando em relação ao terreno, Flávio, fazendo a comparação com aquela tragédia que aconteceu lá em Camaragibe, de fato, esse terreno aqui a gente percebe que ele parece que está mais molhado que aquele. Mas aí a gente não pode confirmar, claro, até porque eu não tenho a perícia para falar sobre esse ponto do barro em si, mas assim, como leigo no assunto, eu consigo perceber essa diferença. Aqui realmente tem mais lama, agora também porque choveu bem mais do que aquela noite. Lá em Camaragibe, o índice de chuva foi um pouco menor do que está chovendo de ontem para hoje aqui em Abreu e Lima, pelo menos informações repassadas pela APAC. Mas assim, como você falou, a gente percebe essa diferença, a diferença na característica do terreno. Inclusive eu vou pedir para o Severino Soares, nosso cinegrafista, mostrar até a barreira aqui tem muita diferença. Aqui a vegetação que a gente encontra aqui é um pouco diferente da que tinha lá em Camaragibe. Falando agora sobre o que você apontou das pessoas que estão aqui nas casas, é literalmente isso que você falou, viu, Flávio? Tem pessoas aqui em cima do que antes eram casas, eram imóveis. Eu vou tentar movimentar um pouco aqui com o Severino, para a gente mostrar aqui do lado esquerdo, Severino. Essa parede verde aqui com branco era uma igreja evangélica, e que ficou toda soterrada. Inclusive, a gente só consegue perceber parte da porta ali. O resto está tudo soterrado. Tem muita fiação exposta ali ao lado, mas a população falou que não tem mais risco, porque assim que aconteceu a tragédia, eles correram para desligar tudo.
e aí não teria mais esse risco. O que a gente percebe aqui, pelo menos nessa área do meio, é uma mobilização enorme para tentar a máquina retroescavadeira fazer a limpeza, como o major do Corpo de Bombeiros falou para a gente. Eles estão tentando fazer aqui como uma rua, se a gente pode falar, para que as equipes dos bombeiros possam chegar até o local onde pode estar o corpo dessa jovem de 22 anos, a Maria Eduarda da Silva, que estava grávida de 8 meses. A gente permanece por aqui, viu, Flávio? Eu estou falando com dificuldade porque realmente, até para se movimentar que tá difícil. Eu posso voltar com você a qualquer momento trazendo informações. Se o corpo da jovem for localizado, eu faço sinal para vocês e a gente traz a informação em primeira mão aqui na TV Jornal. Flávio. Só para você ficar tranquilo aí, você está maravilhosamente bem na cobertura, parabéns mais uma vez. A dificuldade a gente entende perfeitamente, tá incrível. Obrigado, Emerson. A gente pode voltar a qualquer momento, a prioridade é sua total, tá? Ao vivo, o Emerson falando lá de Abreu e Lima. E agora eu vou ao vivo. Isso, o que foi? Imagens ao vivo em Abreu e Lima, pode falar, Jaque. Tá. Eu vou já com a Diandra, que ela está no centro do Recife ali, circulando pelas ruas do Recife. A gente está com imagens agora lá, continua com imagens agora ao vivo lá em Abreu e Lima, em Caetés, onde 4 corpos foram resgatados. Eles estão procurando uma moça que está grávida de 8 meses. Ou seja, pode partir de 12 para mim, para 14. Eu não sei se jornalisticamente eu estou sendo errado, eu posso estar sendo errado, desculpa a minha ignorância, mas para mim, um bebê que está com 8 meses na barriga da mãe já é uma vida há muito tempo. Então é o seguinte, pode sair de 12 para 13, jornalisticamente falando, 13 pessoas, e mais um bebê, um feto de 8 meses, é isso? Hein? 13, a mãe já com o bebê, 13 mortos, tá certo? Certo. Jornalisticamente, gente, é isso, tá? Serão confirmadas 13 mortes, certo? Mas para mim, para o meu coração, o bebê seria mais um. Vamos com a Suelen Breiner, que está em Águas Compridas, onde ocorreu um deslizamento de barreira e 2 pessoas foram vítimas. Por lá, os moradores estão com medo, claro, pavor. Suelen, como está a situação por aí? Boa tarde. Pois é, Flávio, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente continua acompanhando aqui tudo que aconteceu no bairro de Águas Compridas, em Olinda. A gente vê uma certa movimentação ali embaixo agora, porque o pessoal, os moradores correram com medo, porque a barreira começou a deslizar novamente, e foi em um desses deslizamentos que acabou morrendo Dona Iraci Maria da Conceição, de 78 anos. Infelizmente, ela foi vítima e ficou soterrada. E os moradores estão em pânico. A Jaqueline aqui está comigo, e a Jaqueline estava dizendo que, de fato, essa tragédia já era anunciada, né, Jaqueline? Você mora aqui há bastante tempo. Aqui há 32 anos. Eles nunca olharam por aqui. Inclusive agora a repórter está vendo que está caindo, continua deslizando e até agora ninguém. Aí está em desespero, né? Inclusive caiu uma árvore na sua casa? Em cima da cozinha da minha casa. Quebrou o telhado todinho, né? E a barreira aos pouquinhos está deslizando. E aí, essa lona, Flávio, que você está vendo, essa lona foi colocada pelos próprios moradores que se juntaram, pegaram dinheiro, compraram a lona porque a prefeitura não aparece aqui? Não, ela só apareceu aqui o mês passado, quando a gente fez a solicitação, que meu cunhado já tinha colocado e eles vieram colocar outra por cima. Mas também por isso ficou. E você conhecia a Dona Iraci, que faleceu? Conhecia porque minha mãe trabalha no posto de saúde, a gente conhecia assim, né? Consultas, essas coisas, mas conviver não, mas assim, conhecia, né, de vista. Flávia, essa barreira deslizou de 2h30 da manhã, então tá todo mundo na rua desde 2h30 da manhã, tentaram ajudar e tudo, mas até agora a Defesa Civil não compareceu. Até agora não. Até agora não apareceu ninguém, né? A gente aqui tá aqui procurando lona para se colocar, os moradores, porque Defesa Civil, prefeito, ninguém apareceu aqui não. Obrigada, viu, Jaqueline? E o pessoal tá com medo justamente disso, Flávio, porque a Defesa Civil não apareceu, caiu uma árvore em cima da casa da Jaqueline, tem rachadura e o pessoal tá com medo de ficar dentro de casa. A gente vê ali a movimentação dos moradores que correram, tem barro ali na cerâmica, o pessoal acabou de correr porque começou a ceder de novo e é a situação muito complicada dos moradores aqui de Águas Compridas. Mas a Dona Iraci não foi uma única vítima, viu? Aqui em Águas Compridas também, outro deslizamento de barreira acabou vitimando Abraão Batista da Silva, de 25 anos. Esse fato aconteceu no Alto da Bondade, aqui bem próximo
do local, né, que a gente está na Rua Aquarela. Esse outro fato aconteceu na Rua Arco Verde, muito pertinho daqui, e aí a chuva aí deixando vítimas, Flávia. A situação bastante delicada, a gente vê aqui muito barro, muita chuva e muita gente com medo. A gente volta com você. Suelen, pelo amor de Deus, sai de perto daí, pelo amor de Deus, tá? Porque essa barreira, ela continua cedendo. E a gente, para dar informação, olha aí, gente, olha aí, e como ela falou lá, tá lá e o povo tá saindo e continua caindo. Pelo amor de Deus, todo cuidado aí. Vamos agora ao vivo com a Diandra Monteiro, que ela tá circulando aí pelas ruas do Recife e mostra a situação agora. Meu Deus, onde é que você tá, Diandra? A gente tá vendo aqui, atrás de você tá um rio. Fala, Diandra, por favor, boa tarde. É isso mesmo, viu, Flavinho? Muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Aqui no centro da cidade, o problema são os transtornos com as ruas alagadas. A gente está mostrando aqui, é a Rua Floriano Peixoto, que fica nas proximidades da estação de metrô do Recife. Como você falou aí no estúdio, um verdadeiro rio. Muito complicado passar por aqui, tem motorista que fica aguardando realmente para saber se tem condições ou não. E o que chama a atenção por aqui, Flávia, é que enquanto estávamos aguardando a nossa entrada ao vivo, presenciamos várias pessoas que querem pegar o metrô, chegando aqui na estação a pé e passando no meio dessa água. Pessoal sem proteção, sem bota, sem nada, arriscando realmente. Agora eu vou pedir para o Círio mostrar, a água está muito suja, turva, então fica muito complicado para o pessoal realmente enxergar. Eles vão se baseando ali, ó, pelas marcações que tem na pista, mas aqui a gente está na pontinha da calçada, mas para o pessoal de casa ter uma noção, muito complicado, porque aqui a gente não tem noção do que está pisando. Tá vendo? Então acontecem alguns acidentes. Uma senhora, inclusive, perdeu o equilíbrio por aqui. A gente vai notando, ó, a diferença da calçada aqui para a pista. Então, muito complicado. Tem boca de lobo por aqui, vários buracos realmente. Então, fica muito difícil. Tem um rapaz tentando passar aqui. Muito difícil, né, moço? Passar por aqui. É, muito difícil. Não é só aqui, não. Aqui também, por aqui. Tem mais de rua, alagado. Por a minha casa também tá alagado. Que a prefeitura está comendo é dinheiro de nós. A gente agradece então a participação, ele vai passando aqui, ó, no meio da água mesmo, viu, Flávio? Situação complicada, então quem puder evitar a Floriano Peixoto, Praça Sérgio Loreto, nas proximidades também da Rua da Concórdia, é a melhor opção, porque tá bem difícil passar por aqui, viu? É com você. Tá bom, Diandra, obrigado pelas informações. A situação também tá em Pernambuco inteiro, viu, gente? Mata Sul, Mata Norte. Você tem informações de que Goiânia, que também é região metropolitana do Recife, terra natal. minha terra, também sofreu com as chuvas. Igaraçu também sofreu bastante com as chuvas. E eu recebi informação aqui, inclusive, de quem quiser ajudar aos desabrigados lá em Igaraçu, pode procurar a escola Nossa Senhora da Conceição, do loteamento Agamenon, que eles estão recebendo doações para os desabrigados de Igaraçu, gente. Tá bom. Vamos voltar com o Emerson. O Emerson está pedindo passagem. Vamos voltar com o Emerson lá. O Corpo de Bombeiros continua procurando o corpo de uma grávida de 21 anos. 21 anos. Rapaz, James, com você mais uma vez, amigo. Isso, Flávio, para mostrar para vocês que o trabalho do Corpo de Bombeiros mudou um pouco a característica agora, porque há pouco eu mostrei que tinham cães farejadores fazendo essa tentativa de resgate. Agora a população voltou novamente aqui para o terreno para ajudar as equipes da Defesa Civil, equipes do Corpo de Bombeiros, a tirar o barro e tentar localizar o corpo dessa jovem que estava grávida de 8 meses. É um trabalho de formiguinha mesmo, porque eles vão ali, ó, uma pessoa enche o balde de lama, de barro, e aí vai passando nesse balde para o outro, que passa para o outro, até chegar uma fila enorme aqui de voluntários, de moradores da área, familiares dessas vítimas, até jogar aqui, ó, do lado de cá. É um trabalho muito cansativo, que exige muito esforço, tanto das equipes dos bombeiros quanto da população. Os bombeiros são treinados para isso. A população nem sempre se depara com uma situação como essa. Então tem gente que cansa, não consegue, então sai, aí o outro vem, dá a mão, faz lá o trabalho para continuar. Todo mundo mobilizado para tentar localizar o corpo dessa jovem. É um trabalho, apesar da dor, apesar da dificuldade, Flávio, eu preciso registrar isso, é um trabalho bonito que a população faz, um tentando
ajudar o outro. Eu vou conversar aqui com o representante da Defesa Civil de Abreu e Lima, é o Júnior Lopes. Ele vai conversar aqui explicando o seguinte, Júnior. Eu sei que é um trabalho muito difícil para todo mundo, para a Defesa Civil também. Explica pra gente desde cedo o que foi que vocês já fizeram aqui nesse terreno, o que vocês têm de informações sobre isso. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui, como você falou, desde antes de amanhecer o dia, trabalhando, porque quando isso aconteceu, que nos deram conhecimento, que nos informaram, nós viemos para cá, paramos nos outros lugares. Foi que horas? Isso em torno, eu tomei conhecimento em torno de 6h30, mas nós estávamos trabalhando no período todo. E viemos para cá, e essa é uma área monitorada por nós, da Defesa Civil, pelo município de Abreu e Lima, tanto é que você vê a existência de um muro de arrimo de grande extensão, de grande volume. Além desse local, nós também atendemos outras casas daqui do Córrego da Areia, certo? Como também monitoramos todas essas casas que se encontram em área de risco. Ô Júnior, se essa área vinha sendo monitorada, como você confirma, por que essas pessoas ainda estavam morando aqui? Porque disseram que essa barreira, ela apresentava risco, era uma tragédia anunciada. Por que essas pessoas não foram retiradas antes? Existem meios legais para isso. E nós estávamos exatamente nesse processo, tá entendendo? Porque não tinham casa aqui quando esse muro de arrimo foi feito. A semana passada nós tomamos conhecimento da existência dessas casas aqui, quando viemos colocar lona em outras casas e já tínhamos entrado em contato com algumas pessoas que residiam nesse imóvel. Então nós estávamos realmente adotando um sistema para poder tirá-las daqui. Só para entender como é que funciona, porque a população fica se questionando, por que a Defesa Civil não chegou lá e tirou essas pessoas antes que isso acontecesse? Como é que funciona na prática? A Defesa Civil pode, por exemplo, chegar e orientar, ou pode dizer, não, você tem que sair hoje porque está apresentando risco. O que a Defesa Civil pode fazer? O que não é competência de vocês? Como nós trabalhamos com classificações de grau de risco diferente, há o caso de risco que apenas nós dizemos a gravidade, mas há casos que não era especificamente o caso daqui, não era risco 4. Tá risco 4 é o mais grave? É o mais alto, é o muito alto no caso, certo? E isso foi uma fatalidade que deve ter acontecido pelo volume de precipitação que nós tivemos e também de provavelmente, alguma infiltração vindo de outras ruas lá de cima do Caetés 1, provavelmente da rua 93, 94, ou 92 ou 95. Agora, Júnior, a população está questionando bastante e culpando, de certa forma, o trabalho da Prefeitura de Abreu e Lima sobre essa tragédia, porque eles falaram o seguinte, eu vou pedir para o Severino mostrar aquela área ali onde tem o muro de arrimo. Eles disseram que em 2002, isso são informações da população, dos moradores, 2012, aliás, foi feita essa obra de contenção do muro de arrimo, foi feita uma canaleta do lado de cá, e eles disseram que a Prefeitura de Abreu e Lima teria prometido continuar esse trabalho para aquele outro lado, que o Severino vai mostrar agora, que foi exatamente onde a barreira desabou. Eles falaram que a Prefeitura teria prometido e que o muro de arrimo não foi feito. De fato, a gente percebe que naquela área não tem muro de arrimo, também não tem canaleta. Então eles falam que se esse trabalho tivesse sido feito da forma como a Prefeitura prometeu, fazer o muro de arrimo em toda a região da barreira, isso não teria acontecido. O que é que a Prefeitura de Abreu e Lima tem a falar, a Defesa Civil tem a dizer sobre isso? A respeito a isso, como você mesmo disse, em 2012, a verba que veio não foi suficiente para isso, que essa verba vinha do Ministério das Cidades de Brasília, certo? Então, o que foi adotado aqui foi adotado o que o projeto deu para que fosse cumprido. Estávamos agora trabalhando junto ao Ministério para conseguir novas verbas para que isso fosse feito, bem como em outros locais que estão precisando também. Então a gente percebe, Flávio, que de certa forma é uma tragédia anunciada. Aí se foi falha da Prefeitura de Abreu e Lima, se foi falha do governo federal, claro, aí não compete a gente julgar isso. O que a população está questionando bastante, com razão, é por que isso não foi feito antes. A gente percebe do lado de lá que a barreira é enorme. E tem uma área toda que ainda pode desabar. Inclusive eu vou perguntar aqui ao representante da Defesa Civil que permanece ao vivo com a gente. Ô Júnior,
quantas casas, além dessas 4 que foram soterradas, quantas casas ainda apresentam risco de desabamento? Vocês retiraram essas pessoas? Retiramos, lá de cima mesmo, estamos agora mesmo com a equipe lá em cima, confirmando se elas já saíram. Porque aquelas casas já foram visitadas hoje de manhã e tinha gente já tirando, no caso, móveis, e que teve umas que a gente mandou até parar de tirar os móveis. Naquela parte de cima, dá para perceber que as casas estão literalmente penduradas. Penduradas, apresentando risco de deslizamento, por conta do deslizamento. São quantas casas ali? Daqui eu consigo perceber 1, 2, pelo menos 3 casas. Tem mais? Não, temos mais. Temos em torno de umas 5 a 6 casas. Todas as pessoas foram retiradas? Retiradas. Agora eu estou percebendo ali, ó. Tem crianças ainda ali mesmo, na beira da barreira. O motivo de eu mandar a equipe novamente lá em cima foi exatamente porque o que você está visualizando, eu também já havia visualizado. Certo. Essas pessoas que foram retiradas estão sendo levadas para onde? A priori, nós indicamos casa de familiares. Tá entendendo? Porque o próprio aconchego da família, desses detalhes, mas aquelas que não tem para onde ir, nós já estamos organizando um local. Aqui nós estamos com a equipe da assistência social da prefeitura, que está, além de dar o suporte e assistência necessária aos familiares afetados, também estamos vendo as outras famílias. Agora esse pessoal, de certo, vai precisar de um apoio maior, não somente casa de famílias, mas um trabalho até de apoio financeiro, como a prefeitura costuma pagar. Vai ter esse auxílio moradia, vai ser pago? Vai, que nós chamamos aqui de auxílio moradia, certo? Vai ser dada assistência a todas essas famílias que estão envolvidas nesse afetamento, Já estamos com a Secretaria de Assistência Social atuando no local. Tá bom, Júnior, eu peço que você permaneça aqui com a gente, porque a nossa equipe vai derivando aqui a imagem para falar agora dessa parte de baixo. Porque eu percebo que tem algumas casas que não foram cobertas pelo barro, mas essas casas também foram danificadas. Tem ali pelo menos uma, tem outra aqui, tem uma igreja evangélica. Quantas nessa parte de baixo aqui tem risco ainda de desabar? Ou o que é que vocês identificaram aqui, Júnior? Ter risco tem. Não é porque nós não podemos afirmar que não haja outros deslizamentos. Então, toda essa área daqui está sendo monitorada e pedido que as famílias saiam, tá entendendo? Não houve ainda o caso, porque, por conta desse número daqui, mas estamos tirando as famílias daí. Agora mesmo, eu estou indo lá averiguar o porquê de ainda se encontrar algumas pessoas ali na laje. Ok, Júnior Lopes, diretor da Defesa Civil de Abreu Lima, muito obrigado pelas informações repassadas. Eu vou tentar caminhar por aqui, Flávio, para mostrar a vocês um pouco mais da movimentação, o que está acontecendo aqui nesse terreno. Vou movimentar aqui, eu sei que com muita dificuldade, vocês de casa vão entender, porque realmente é bem complicado, mas para tentar me aproximar de onde está a população, para ouvir essas pessoas. Claro que sem atrapalhar o trabalho de ninguém, porque é um trabalho bem minucioso e que o Corpo de Bombeiros está contando com esse apoio da população. E aí, um detalhe importante, eu vou falar um pouco mais baixo agora, viu, Flávio? Porque os bombeiros estão pedindo ali para que a população faça silêncio, para que os cães farejadores possam tentar localizar esse corpo. Eles são treinados para isso, e nesse treinamento acontece dessa forma, de forma mais silenciosa, para ver se consegue